Esses vários termos, eles são traduzidos como também lugares sagrados ou como se fossem árvores. Então, muitas vezes nós vemos como alguma tradução sendo dito postes ídolos, árvores ou algo do tipo. Por quê? Porque debaixo dessas árvores eram feitos cultos a essas entidades. O que eles queriam imitar? O que aconteceu? Tá? No mundo celestial, todos os seres celestiais eles possuem uma questão de como se fossem mascotes, seres que nós chamamos de animais aqui, e eles também possuem, cada ser celestial ele possui uma espécie de árvore conectada a si. É como que Deus ele deu um tipo de lugar onde possuem seres viventes e, ao mesmo tempo, árvores conectadas para cada entidade no seu lugar e etc. Quando essas entidades, Deus ele permitia que os anjos eles se unissem um ao outro, prestem bem atenção, tá? Era sempre feito debaixo de um tipo de lugar como esse, de árvore. E existia a árvore principal. Eu vou fazer aqui a leitura com vocês, bem breve, eu já fiz várias vezes aqui no canal, mas eu creio que vocês já conhecem. Ezequiel 31. Tá? Ezequiel 31, ele faz uma espécie de profecia contra um faraó, tá? E também a questão da Síria, é falado sobre o cedro do Líbano. Só que vale entender que, assim como tem aquelas interpretações que eu sempre ensino para vocês, são camadas, então a figura de Satanás ela está aqui. E é interessante que ela está ligada sempre à fertilidade, a águas e uma grande árvore que se alimentava da energia, porque ele era um sacerdote. Os sacerdotes, eles são administradores, e Satanás ele era um sacerdote no mundo antigo. Um tipo de sumo sacerdote administrador da energia e da questão da fertilidade, onde quando os seres iriam se unir, era como se fosse um casamento, onde ele fazia um tipo de bênção. Tá? Só que não era um casamento como nós conhecemos neste mundo. Tá? Era um tipo de união que no mundo celestial, a mente dos seres é pura, tudo é diferente, então eles tinham um encontro, prestem bem atenção, um encontro ali debaixo de um tipo de árvore. Essa é a famosa árvore do conhecimento do bem e do mal. O grande ponto é que, se você me falar assim, mas como, Samuel, um encontro? Tá? É a mesma coisa que os animaizinhos, pessoal. Nós sabemos, e cada um de nós sabemos, que mesmo com a questão do pecado, os animais que nós temos, os cães, os gatos, etc e tal, o pinguim, tá? Todos os animais, o elefante, o rinoceronte, esses animais, eles têm diversos tipos de comportamentos em relação a essa questão quando eles estão em cio, tá? Mas a maioria sempre tem um padrão, às vezes, de em determinado momento do ano, eles se unem e nascem seres. E esses seres, eles não possuem pecado. Pecado de malícia, você vê que não há pecado de prostituição. Você não vai ver um prostíbulo de rinocerontes. Sou até, talvez, engraçado, mas por quê? Porque é pura, é diferente, gente. E assim é o mundo celestial. A união de seres, ela não necessariamente há um princípio, tá? Isso eu ainda vou explicar na próxima live que eu vou fazer com vocês, tá? Das hierarquias, etc. Ela se dá de uma maneira muito simples, onde havia um encontro desses seres, e eles recebiam um tipo de autorização e momento para tal. Os anjos, eles possuem isso. Aí você vai me dizer, não, Samuel, não é possível, os anjos não se casam nem se dão em casamento. Exatamente. As hierarquias menores não se casam, não se dão em casamento como nós aqui, mas possuem união, possuem capacidade. Um grande exemplo é que anjos, eles desejaram mulheres porque esses anjos, eles tinham já se alimentaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles já tinham isso aberto na mente deles. Só que Deus permitia que esses seres, conforme eles vão subindo de hierarquia, que esse estado de abertura sobre aquilo que nós podemos chamar de que pode se tornar a malícia, ele tem que ter o domínio sobre aquilo. Se ele não tiver o domínio, aí ele começa a pecar, e é isso que esses anjos eles fizeram, por isso que eles desceram aqui e tomaram mulheres. Eles cobiçaram. Por quê? Eles tinham isso aberto, mas eles tinham que ter a mente e o controle disso de uma maneira santa, e eles não tiveram. Então eles foram seduzidos pela questão de Satanás, que ele falou assim, ó, façam como eu fiz lá no Éden. E aí eles seguiram o mesmo caminho, sabiam que não teriam volta, porque como eles estavam lá e com a mente aberta, Deus ele pegou e os castigou, então eles estão hoje atormentados e estão presos para que isso seja impedido, tá? Essa questão de que se realize novamente. Apesar que
a semente da serpente, ela em carne, ela continua seus processos, mas já não é a mesma coisa que um ser celestial vir de lá, tomar uma pessoa e gerar. Tá? Existem outras formas que eu falo aqui nas lives sobre os íncubos e súcubos, mas é todo um processo, é muito mais dificultoso. O que eles fizeram no mundo antediluviano era algo terrível e algo que gerou abominações terríveis. Tá? Mas é importante vocês compreenderem isso. Então, existia essa questão da fertilidade, um sacerdote, e a gente vai entrando no porquê os anjos eles vão cair, tá? Eles vão aceitar aquilo que Satanás ele propõe para eles, mas aonde Satanás, como que se inicia essa questão nele? Onde que ele começa a sentir isso? Então vou colocar rapidamente aqui, só essa passagem, diz o seguinte: eis que a Síria, nós podemos entender que era Satanás, a figura de Satanás, tá? Era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem de alta estatura, e sua copa estava entre os ramos espessos. Ou seja, ele era um ser que ele possuía muito poder, tá? Então ele é simbolizado por esse cedro do Líbano, que por sua vez simboliza a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou. Quando a escritura fala de abismo, é abismo de águas, tá? Geralmente quando a gente pensa em abismo, pensa num buraco, né? Mas quando a escritura está falando de abismo, está falando sobre um local onde tem muitas águas, tá? Por isso que fala o abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno de sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Ele era esse administrador que enviava a pessoa. E por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. Então ele começou a ser esse administrador, e o poder começou a chegar na mente dele, né? Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos. Então, quando aqui a escritura ela fala sobre aves dos céus, você pode até pensar numa maneira poética. Sim, a escritura está falando em termos de seres lá no cedro do Líbano, na Assíria, seres que vinham ali, mas ao mesmo tempo está falando sobre figuras angelicais e seres viventes. Tanto que em Ezequiel, em várias passagens da Bíblia, os anjos são vistos como o quê? Animais, como seres viventes. Então aqui é uma simbologia de que os anjos, eles chegavam até essa árvore, do qual essa entidade, o sumo sacerdote, tinha o controle da fertilidade. Então, quando eles se uniam, então ele estava ali, sempre para administrar a energia que era colocada. Um dia eu vou, talvez na próxima live, inclusive, eu vou colocar mais ou menos em detalhes como era esse tipo de nascimento dos anjos. Tem a ver com a Arca da Aliança, tem a ver com certas questões, procedimentos, parecidos com a questão do tabernáculo, tá? Então era assim que o anjo ele nascia, e Deus vinha e selava esse nascimento dos seres através do poder dele, e a rua, o masculino e o feminino vinham e selavam na Arca da Aliança, tá? Mas eu só estou falando isso brevemente para que vocês compreendam por cima isso aqui, tá? Mas Satanás ele era um administrador dessa questão. E aí diz o seguinte: todos os seres viventes do campo geravam debaixo de seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Olha que interessante. Obviamente, se fosse um cedro do Líbano, a gente está falando só sobre a Síria, como que todas as nações podiam habitar debaixo de um ramo, gente? Aí é a simbologia celestial, onde essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que além dela ser grande, significa que as nações, elas tinham uma morada ou algo debaixo e ligadas a essa árvore central, tá? E aí diz, assim era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus, ou seja, no Éden, tá? Não o podiam obscurecer. As faias não igualavam seus ramos e os castanheiros não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Olha, está bem claro que está falando sobre uma entidade. O nível aqui de revelação. Tem passagens na Bíblia que elas têm o quarto nível, bem assim, se você for sensível, na hora você vai pegar. Está falando de uma entidade aqui, é Satanás, tá? E aí diz, formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. A grande questão aqui, desse ter inveja dele, desejaram o que ele tinha, é o que Satanás ele começa a propor. Porque quando ele começa a se orgulhar, receber toda essa energia, e a energia de Deus, eu já falei isso em lives antigas, mas além dela ser algo de paz e etc., existe a questão que a energia... imagine, a gente tem a energia, digamos, mais prazerosa para o ser humano, seria aquilo que nós chamamos de orgasmo, tá? A energia sexual. Então imagine algo, inclusive, que vai além disso.
E imagine também a própria questão sexual nos céus. Se o orgasmo aqui é bom, imagine no nível celestial, como é isso. Então, ele começa a se orgulhar disso e, ao mesmo tempo, querer tudo para si. E os próprios outros seres também querem isso e começam a almejar isso. Tá? Todo esse tipo de poder. E para você adquirir um tipo de poder nos céus, você tem que se mostrar digno. Isso toma esforço e tempo, dignidade. Só que quando você quer passar eu diria assim, vamos dizer, passar de fase, né? Passar de série, sem estar preparado, isso gera problemas. Então, por isso que Deus ele é justo. Deus não poderia muito bem oferecer tudo que os seres eles quisessem a seu bel prazer, mas tudo tem uma questão de energia, administração e dignidade. É aí a questão do conhecimento do bem e do mal. Por isso que quanto mais os seres eles alcançavam um nível mais alto, eles tinham uma responsabilidade maior sobre tudo aquilo que eles administravam. E Satanás ele tinha essa grande responsabilidade enorme. E aí ele começa o quê? Passar isso para outros seres. Que aí eu vou fazer a leitura depois em Ezequiel 28, rapidamente. Tá? E aí diz, portanto assim diz o Senhor Deus, porquanto te elevaste na tua estatura e se levantou sua copa no meio dos espessos ramos e seu coração se exalçou na sua altura, eu entregarei na mão do mais poderoso dos estrangeiros. E aqui agora a passagem, ela vai fazer um tipo de alusão tanto ao rei terreno que estava aqui, como Deus ele também o entregaria a Satanás a multidões celestiais, tá? As multidões celestiais. Vai me dizer assim, Samuel, quando será isso? Essa questão. Na Batalha do Armagedon, tá? Na Batalha do Armagedon, quando todos os seres espirituais que estão tanto nesse mundo físico, como os demônios e de outras dimensões, etc., todos estiverem reunidos no mesmo lugar, ele estará entregue, tá? A todos esses seres, tá? Tanto que a Escritura ela dá a entender que no Armagedon, nessa batalha espiritual, os próprios inimigos de Deus, eles começarão a matar-se um ao outro, tá? A loucura vai ser tanta e o desespero que um vai começar a matar o outro, tá? E aí diz, os estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão e deixá-lo-ão, cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão a sua ruína, e todos os seres viventes do campo se acolherão sobre os seus renovos. E aí Deus vai proferir toda uma sentença, onde ele vai estar nas profundezas e tal. E, tanto que no verso 15 diz, assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele desceu ao inferno, ao Sheol, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, o seu poder das correntes de águas. E detiveram-se as muitas águas e cobriu o Líbano de preto por causa dele. Todas as árvores do campo, por causa dele, desfaleceram. Todos aqueles que acompanharam esse caminho dele, Deus também os afundou, tá? Então, os demônios, etc. e tal. E aí diz, ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao Sheol, com os que descem a cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, e todas as árvores que bebem águas se consolavam nas partes mais baixas da terra. Tá?